Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que recebam a remissão, o perdão de pecados e a herança e a salvação e vida eterna entre os que são santificados pela fé em mim, Cristo Jesus. Atos, capítulo 26, versículo 18. De onde veio o apóstolo Paulo? Atos, capítulo 26, versículo 5. Sabendo de mim, apóstolo Paulo, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião judaica, vivi fariseu. Como está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 5. Disse Jesus a Paulo quando apareceu para ele no caminho para Damasco: Mas levanta-te, Paulo, e põe-te sobre teus pés, porque eu, Jesus Cristo, te apareci por isto, para te pôr por ministro, como está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 16. Mas, por Paulo, por ministro, aonde? Em que? Se o Senhor Jesus já tinha ressuscitado e subido para os céus. Atos, capítulo 2, versículo 47. Todos os dias acrescentava o Senhor Jesus em pessoa, através do Espírito Santo, à igreja, ao seu próprio corpo espiritual, aqueles que se haviam de salvar, como está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 47, que é a universal assembleia, a reunião de pessoas de todo o mundo, e igreja, e separados para fora do pecado, dos primogênitos que estão inscritos nos céus, no mundo espiritual. Os que não estão inscritos, que não são membros na terra, no mundo material, em uma igreja e uma religião humana. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos, aperfeiçoados, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Jesus também disse a Paulo que o colocou como testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, como está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 16. Que coisas eram estas? A primeira coisa era a prisão espiritual que todo aquele que está, porque é prisioneiro de uma religião, uma seita humana, porque está debaixo da autoridade do homem e não da autoridade de Deus, como Paulo era. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, da lei, da religião, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Livrando-te, Paulo, da prisão deste povo, dos judeus religiosos, dos fariseus, como está escrito em Atos capítulo 26, versículo 16. A segunda coisa era a cegueira espiritual que todo aquele que é religioso tem, porque está em trevas, está em pecado e por isso não tem o conhecimento da verdade, que somente alcançamos na remissão, no perdão dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos, para enxergarmos a verdade, e das trevas, do pecado, os converteres à luz, à santidade, e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim, com a finalidade de que recebam a remissão, o perdão de pecados, e a herança e a salvação em vida eterna, entre os que são santificados pela fé em mim, Cristo Jesus, e nunca, jamais por religião ou seita humana, como está escrito em Atos capítulo 26, versículo 18. Jesus te ama,
O Senhor Jesus apareceu em pessoa ao apóstolo Paulo, um judeu religioso de uma seita humana, para que ele fosse testemunha de que ninguém recebe a remissão, o perdão pelos pecados cometidos através de prática religiosa ou de uma seita humana, mas somente e unicamente pela fé no nosso único e fiel Salvador, Cristo Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia!